Bom dia para quem eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo, temos alguns envelopes. Se você deseja contribuir financeiramente, você pode fazer isso de forma física. Nas cadeiras onde você está sentado tem um QR Code aí, que são os dados bancários da igreja. Se você abrir o seu aplicativo do banco, você também consegue ofertar e contribuir. E no envelope tem o CNPJ da igreja, que é o nosso código de Pix. Então, se você entender que deve, quiser e puder participar, envolva-se financeiramente, contribua, colabore, para a gente dar continuidade a tudo que temos feito aqui. Hoje a gente volta com o departamento infantil. Sim? Maria. Departamento infantil? Não, só para saber. Pode? Vamos orar? Criançada, vamos orar? Olha que bênção. A gente fala criançada, vai aparecer 5 aqui. Tudo. Joia, vamos orar. Vem para cá, Davi, Joca, Firmão, Vinícius, Estelinha, os Vinícius, você é o? Nicolas, Joia, Mel. Que horas que a Mel cresceu, Thaís? Olha a altura. Caramba. Vamos lá. Muito bom. Isso. Vamos orar. Deus nosso Pai, mais uma vez obrigado, Senhor, por todas essas crianças e cada uma delas. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a vida dos professores, das professoras, e que o próximo tempo ali na salinha seja um tempo de edificação, que essas crianças aprendam a te amar, que essas crianças aprendam a te respeitar e que no momento certo da vida delas, elas deem um passo de fé em resposta ao teu amor a elas, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém, criançada. Vamos lá, os maiores ajudam os menores, cuidado na escada. Isso. Joia. Muito bom. Eu vou colocar o meu despertador aqui para tocar, gente. Meia hora a gente termina a minha parte aqui. Eu prometo que serei bem rápido e se tiver alguma dúvida a gente para um tempinho ali para tentar esclarecer algo que talvez você precise. Próxima meia hora nós vamos terminamos a semana passada a falar sobre sabedoria. Desculpa. Eu mesmo? Alguém? Daia? Minha irmã queira falar do encontro? A gente está cada vez melhor nesses negócios, né? Como ficou bacana. Vem cá, Mari. Daia, por favor, convite. Semana passada a gente deu um recado aqui, que era para quem não estivesse no grupo da igreja, para entrar no grupo de mulheres, né? Se você não estava aqui semana passada e não estiver no grupo de mulheres, pode me procurar, ou a Dayana. E para você entrar, a gente colocou mais informações lá. Vai ser uma coisa muito simples. Vai ser mais uma reunião mesmo, para a gente se ver, conversar um pouquinho, orar juntas, tomar um lanche, tá bom? Então, a gente vai, essa semana eu vou reforçar o recadinho lá no grupo, então se você tiver disponibilidade, tá bom? Obrigado, Maria. Sabe uma coisa que me alegra assim muito com as irmãs trabalhando? Imagina assim, a gente, os homens, a gente fala assim, a gente vai ter um encontro muito simples, vamos fazer um churrasco. É carvão, bife e pão. As mulheres vão fazer um churrasco muito simples. Carvão, bife, pão, maionese, vinagrete, arroz, salada, não tem. Então, por favor, venha, participe aí. As irmãs são sempre muito, muito dedicadas em tudo aquilo que elas fazem. Sou muito grato a Deus pela vida de todas vocês. Então, acredito que esse muito simples, né, supere muito o meu muito simples, por exemplo.
Terminei a semana passada de falar com vocês sobre sabedoria. O último domingo de sabedoria eu falei da necessidade de ouvirmos a voz de Deus em meio a tantas vozes, interpretarmos essa voz com sabedoria, sentarmos à mesa e ouvirmos e aprendermos com os outros e em obediência sermos uma resposta àquilo que o Senhor tem para nós. Hoje começamos uma série nova, uma sequência nova de palavras, de compartilhar da palavra que eu tenho com vocês. E se eu fosse dar um título, seria algo mais ou menos assim: enxergando o futuro com os olhos do coração. Não tem título, mas se tivesse, seria enxergando o futuro com os olhos do coração. A gente vai correr de Gênesis a Apocalipse em 6 domingos. Nossa corrida começa hoje. Gênesis muito pouco, a gente começa mesmo e vai até ali, segundo livro dos Reis. Domingo que vem, se o Senhor nos permitir, os profetas e salmos. Depois a gente dá um pulo para o Novo Testamento, Jesus, Paulo, João com Apocalipse, e a gente encerra. Então a minha ideia é olhar o futuro com os olhos do coração, pensando desde o começo até onde nós estamos e aonde pretendemos chegar como igreja. Como igreja, o que o Senhor deseja de nós, o que temos feito, o que temos sido, como temos sido como cristãos. A provocação que a Thaís nos fez na abertura dessa reunião. Deus é um Pai, o Senhor é um Pai, Jesus é um Pai. A correção não parece muito agradável, muito boa, mas quando ela acontece, como é que a gente se comporta a partir daí? Enfim, a minha ideia é pensar com você, enxergar o futuro que nos aguarda e o quanto nós estamos construindo esse futuro agora, porque o futuro que me aguarda não vai cair numa caixa fechada. Esse futuro que me aguarda está sendo construído por mim, por você, pela igreja, está sendo construído por cada um de nós. É algo que não vem pronto e não virá pronto. E eu quero pensar com você a partir das possibilidades que se abrem. Tudo bem? Vamos tentar? Deus nosso Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça alcance o meu coração, o coração dos meus irmãos, que em nome de Jesus o Senhor complete tudo aquilo que for necessário na manhã de hoje e que juntos aqui saiamos edificados para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Gênesis capítulo 1, 2 e 3, a gente vai ver a criação, toda a descrição da criação, uma forma mais poética, bela, lúdica de tudo aquilo que aconteceu. Quando a gente chega no capítulo número 4 de Gênesis, a gente percebe ali o primeiro assassinato na história. Caim mata o seu irmão, e quando isso acontece, sou eu, pois, guardador do meu irmão. É a conversa dele com o Senhor, e diz o texto bíblico que ele sai do Éden e ele vai para o leste do Éden. Ou seja, existe um lugar perfeito, bom e agradável, que é a vontade de Deus, idealizado ali no Éden. E o Caim, ao matar o seu irmão, ele sai dessa vontade boa, perfeita, esse idealizado por Deus, e ele vai para o leste do Éden. Quando ele vai para o leste do Éden, não satisfeito em ir para o leste do Éden, ele vai ali, ele estabelece uma nova cidade, e ali cria-se uma cidade ao leste do Éden. Ou seja, existe a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, e existe aquilo que eu acho que é bom, perfeito e agradável, e eu me coloco aqui. E a partir dali, toda a estrutura, toda a construção civilizatória se dá a partir daí. Quando a gente avança um pouco mais e chega lá no capítulo número 11 do Gênesis, a gente vai ver a construção da Torre de Babel. Ele sai
da presença do Senhor, vai para o leste do Éden. Tempo passa e ali, que era um estado transitório, vira de fato uma situação estabelecida. E lá eles ficam. E por lá fica, e essa ideia de leste, ou afastar-se para o leste, é algo que vai sendo construído em todo o Antigo Testamento, até a gente chegar aqui hoje. E talvez eu e você, a gente olhe, e quando a gente olha para a situação onde nós chegamos, onde nós estamos enquanto igreja, e quando eu digo situação onde nós chegamos enquanto igreja, não necessariamente esta igreja local, mas tudo aquilo que a gente entende e compreende quando pronuncia a palavra igreja, é uma sensação de que nós estamos fora do lugar. É uma sensação de que, veja bem, nós estamos ao leste daquilo que deveria ser o correto. É sempre uma sensação de incompletude, uma sensação de que alguma coisa está fora do lugar e alguma coisa precisa ser ajeitada e ajustada. Partindo deste ponto de vista, eu quero construir com você uma ideia, como é que tudo isso aconteceu. E eu queria tomar como ponto de partida o Êxodo. Por que o Êxodo e não Gênesis? Por uma razão muito simples. No Antigo Testamento aparece a expressão o Deus que te tirou da terra do Egito 32 vezes. E parece a expressão Deus o Criador 6 vezes. No Antigo Testamento e na construção do pensamento judaico, nós somos uma igreja de tradição judaico-cristã, a ideia de um Deus Criador, ela existe e ela é real, ninguém duvida disso. Mas a ideia de um Deus que interage, que nos tira da terra do Egito, é que nos constrói, é que nos formata. Eu vou caminhar por fé mesmo quando eu não puder ver. Eu tenho fé em um Deus que agiu no passado, que pode agir de novo. Deus que moveu no passado, move outra vez. Essa é a nossa fé. Então, por isso, Êxodo, o povo está preso no Egito. O que é o Egito? O Egito é uma superpotência da época. O Egito, ele personificava, ele representava todo o poder. O Egito, ele era o máximo. Ele era superpotência. Porém, o Egito todo, ele foi construído com o trabalho escravo do israelita. Quando Moisés entra em cena, o povo já era escravo há muito tempo, muito tempo. E o Egito construiu tudo que tinha, se tornou tudo que ele foi na época, por causa do trabalho escravo do israelita. Trabalho do israelita que foi escravizado contra a sua vontade. E tudo ali é construído. Então, por isso eu quero tomar como ponto de partida o Êxodo, o Egito. Moisés vem, aparece, Moisés liberta o povo. Mas Moisés liberta o povo do quê? Ou o Senhor liberta o povo do quê? Da situação de escravidão que eles tinham. Agora, quando a gente pensa nessa situação de escravidão, sobre o que nós estamos falando? Exatamente. Quando o povo clama, o povo está clamando exatamente pelo quê? O clamor do povo no Egito é uma palavra em hebraica que é sa'ake, mais ou menos isso, que é uma expressão de dor. S-A-Q, sa'aki, é uma expressão de dor. E quando o povo clama no Egito, ele está clamando de dor, ele está clamando de angústia, ele está clamando porque ele chegou no limite, numa situação inimaginável. Ele não suporta mais, ele não aguenta mais. E diz o texto bíblico que o Senhor é um Deus que vê e um Deus que ouve. A gente poderia ir, por exemplo, para Êxodo 3, 7 a 9, e vai dizer assim, que Deus viu a aflição do seu povo, e Deus ouviu o clamor do seu povo. E o clamor do povo que Deus ouviu era esse grito de dor, esse grito de lamento. Por causa da escravidão, sim, mas
mas por causa de uma estrutura que foi criada, e a gente às vezes nem percebe, na estrutura a qual nós estamos inseridos. Pensa comigo, um exercício bem rápido. O povo de Israel estava preso, escravizado no Egito. Aparece Moisés e fala assim: ei, Faraó, deixa o meu povo ir. Tudo bem? Lembra da história? Príncipe do Egito, o desenho lá que a gente... Aí o Faraó começa a implicar com Moisés, e Moisés começa a endurecer com o Faraó nas suas falas. Um belo de um dia, o Faraó, que é o detentor de todo o poder, vira e fala assim: o seguinte, o pessoal quer ir embora, está esse Moisés aqui me enchendo o saco no palácio, a partir de amanhã, a quantidade de tijolos que precisam ser produzidas vai dobrar, e além de dobrar a quantidade de tijolos que vão ser produzidos, cada um vai ser responsável por pegar a sua terra, a sua areia e o seu feno, a sua palha para fazer o tijolo. Lembram-se disso? Que eles já escravizados e ainda a situação deles piorou. Todo mundo lembra? Estão na mesma página aqui? Perfeito. Imagina o seguinte: um pai de família chega todo machucado, arrebentado em casa. A filha desse pai de família pergunta para o pai o seguinte: papai, o que aconteceu? Aí o pai de família explica para ela o seguinte: filhinha, tinha que produzir o dobro de tijolos e eu precisava pegar a terra e a palha e eu não consegui. Aí o supervisor da obra me bateu. Aí a filhinha fala assim: papai, ele não podia ter feito vista grossa, não sei, olha a sua idade. E o pai vai explicar para aquela filha o seguinte: ele não podia ter feito isso, filhinha, porque ele é o supervisor do meu trabalho. E se ele não cuida do meu trabalho e deixa passar em branco, o supervisor dele vai agredir a ele. E se o supervisor dele não fizer nada com ele, o supervisor dele vai bater nesse outro. E isso vai subindo, vai escalonando até chegar no Faraó, que é quem teria o poder de matar todo mundo. O mal, esse meu braço machucado, esses hematomas no meu corpo, foram causados por um homem, mas foram causados por esse homem responsável pelo meu trabalho, que responde a uma estrutura. O problema está nessa estrutura formada e não nesse homem que me agrediu. Você entende, filhinho, o que aconteceu? E se fosse aquela menina, fosse eu, falava: não, pai, está tudo errado. Que horas que a gente veio parar no Egito? Que horas que a gente virou escravo desse tirano? Que horas que foi, gente? Vocês lembram? A história, como é que a gente foi para a gente e eles, né? A gente, povo de Deus. Como é que a gente foi parar lá? A gente foi com José, a gente foi como convidado. A gente era convidado de honra. Daqui a pouco a gente virou escravo. Aí daqui a pouco a gente virou escravo dentro dessa estrutura que não tem fim. Quando o povo é liberto e quando o clamor chega, é por causa dessa estrutura criada. Gente, por que isso é importante? A gente vai chegar ali agora, não se esqueça disso. O povo está sendo liberto daquela estrutura criada. O povo vem, Moisés, o faraó, vocês conhecem toda a história, as 10 pragas, o povo sai. À medida que o povo sai do Egito e caminha, festa, os inimigos vencidos na abertura do mar e toda aquela história, eles param no Sinai. O que representa o Sinai? É Deus falando, é Deus conosco. Sou eu caminhando por fé, e esse Deus que caminha comigo por fé, Ele fala comigo. Eu, em resposta e em obediência a esta voz que eu ouço no deserto, eu estou aqui. E o povo celebra, o povo comemora, e o povo festeja, e o Senhor fala. E o Senhor fala, e o Senhor diz 10 palavras. E nós, hoje, pegamos estas 10 palavras do Senhor como um código de conduta para a nossa vida. E exigimos obediência a essas 10 palavras e nos esquecemos do contexto que estas 10 palavras foram escritas. Porque estas 10 palavras não eram um código de lei que tinha que ser seguido e obedecido. Aliás, 10 mandamentos é tradução nossa. Porque
Porque o texto bíblico diz que Deus disse 10 palavras, 10 conselhos, e pode ser mandamento, nenhum problema, porque Deus pede, a gente obedece. Então, são 10 palavras. A gente se esquece do contexto que elas foram escritas. Você tem que imaginar as 10 palavras do Senhor ditas a um povo que estava escravo até pouquíssimo tempo. E estas 10 palavras do Senhor diz respeito à estrutura deste povo que tem que ser construída dentro da vontade de Deus. Lembra que nós estávamos ao leste do Éden? Gente, eu estou trazendo vocês de volta. E a gente vai construir isso tudo aqui de uma forma diferente. Vocês são o meu povo. E a gente está falando do Sinai. Deus falando, tantos e tantos anos, o povo escravo, e clamando, e clamando, e clamando, o Senhor ouve. E aí vem o Sinai, e Deus fala, e Deus age, Deus está aqui, Deus conosco. E o próximo passo, mais coerente em relação a isso, é a estruturação desse povo. Deus nos tira do Egito, nós somos um povo, e aí a gente vê a história de Jerusalém, aonde aquele povo se reúne em torno do Senhor, e aquele povo deveria ser um canal de bênção a todos os outros povos. Aquele povo deveria ser um sinal histórico do reino de Deus. Veja como nós somos diferentes de todos os outros. Porque nós somos os melhores? Não. Porque aqui a estrutura que nós fomos formados é diferente daquilo que a gente viu no Egito. É diferente. E aí tem Israel. E aí a gente vai vendo toda a história do reino de Israel, Davi, Saul antes dele, até que a gente chega em Salomão. Chegamos em Salomão. Salomão ele vai construir o templo. Porque Davi não construiu. Por que Davi não construiu o templo? Escola dominical. Porque ele tinha as mãos sujas de sangue, um período muito violento da história, e o Salomão vai construir o templo. Salomão pede sabedoria, falamos sobre isso alguns domingos atrás, Deus da sabedoria. A rainha de Sabá vai e visita o Salomão, todo aquele contexto que a gente viu da conversa dos dois, como são felizes as pessoas que amam, que servem com você, e blá, blá, blá. E Salomão constrói o templo. Pergunta que não quer calar: como Salomão construiu o templo? Com trabalho escravo. Salomão constrói o templo com trabalho escravo. Salomão não só constrói o templo com trabalho escravo, mas diz o texto bíblico, Reis 9:15, que ele constrói o templo, que ele constrói a cidade de Azor, a cidade de Megido e a cidade de Gezer. Megido, Gezer e Azor, bases militares para que ele pudesse proteger todo o patrimônio dele, e tudo isso construído com trabalho escravo. Israel virou o novo Egito, Salomão virou o novo faraó. Quando? Estamos falando de 3 gerações, 2 gerações. Que horas que a gente pega e vê no Egito e vê no Sinai a quebra do silêncio de Deus e tudo, resgate, redenção, libertação, o Senhor se fazendo presente, a escravidão sendo posta de lado, o povo caminhando com o Senhor. Que horas que a gente esqueceu disso tudo? Porque o Salomão, que inclusive pediu sabedoria a Deus e recebeu toda a sabedoria que ele pediu a Deus, que horas que isso tudo acontece? Nesse ponto, o texto bíblico ele é muito claro. Está lá Salomão construindo e mantendo o seu império com o trabalho escravo. O texto hebraico ele é muito simples, muito objetivo.
Deus sempre vai ouvir o clamor, sempre. Deus ouve o clamor, Deus atende ao que clama. Os ouvidos do Senhor não estão tampados, a sua mão não está encolhida. Deus atende o clamor. E aí o povo agora escravizado, que não é mais o israelita, mas é o povo escravizado pelo israelita, começa a clamar. Começa a pedir socorro, começa a pedir auxílio, começa a exacerbar o sofrimento humano nas mãos de Salomão. E aí uma coisa muito simples acontece. Salomão perde o reino, erra a mão, e é muito engraçado, né, que tudo isso está acontecendo, e o texto bíblico, quando fala, ele pontua o momento em que Salomão dá ouvido às suas muitas mulheres e se afasta de Deus. Esse foi o ponto alto, a hora que ele se afasta de Deus. Aí o povo é levado cativo para o exílio, o povo de Israel. O povo de Israel vai para a Babilônia. Por que o povo vai para a Babilônia? Porque aquele que estava sendo oprimido por ele clamou. Onde entra a ideia e o pensamento inicial da abertura da nossa celebração. Bom, por que eu vou passar por isso de novo? Pois é, a gente precisa corrigir essa situação, porque eu sempre quis ter um povo que expressasse o meu amor. Eu sempre quis ter um povo que expandisse bondade e gratidão, que sempre expandisse generosidade, que sempre expandisse a justiça do meu reino. A justiça do meu reino não é o castigo ao opressor. A justiça do meu reino é a restituição daquele que foi oprimido. E eu pensei que vocês tivessem entendido tudo isso, mas pelo jeito não foi isso que aconteceu. E o povo vai para a Babilônia, e o povo é levado cativo para a Babilônia, e lá o povo de novo se torna escravizado. Gente, saímos do Egito, passamos pelo Sinai, tivemos a oportunidade com Israel, a construção do nosso povo, e a gente está de volta na Babilônia. Construímos o templo. Aqui, a gente está falando de 70, 50 anos, uma geração anterior, e a gente está sendo levado cativo de novo. Que horas que o Salomão virou faraó? Diz o texto bíblico em Reis que Salomão começou a negociar carroças, carros e cavalos, que eram equipamentos de guerra, com 3 cidades e 3 bases militares, preocupados que ele poderia ser invadido a qualquer momento. Salomão foi filho de Davi, Salomão não aprendeu nada. Davi não construiu o templo por causa das mãos sujas de sangue. Que horas? Que horas eu e você começamos a colocar Deus ao lado de fora da nossa vida? Ou melhor, que horas que Deus tem o propósito e a vontade dele para a minha vida e eu fico ao leste dessa vontade e não compreendo essa vontade para a minha vida? Que horas que isso acontece? E o povo é levado cativo na Babilônia. E lá está o povo preso na Babilônia, de novo, exilado na Babilônia. E o povo lembra o seguinte: uma vez nós clamamos, vamos tentar clamar de novo. E aí a gente vai ver a entrada dos profetas, os maiores, os menores, os salmistas. E a partir daí, no domingo que vem, a gente continua. Porque a gente está de novo na Babilônia, exilados na Babilônia. Olha que legal, que interessante. O povo está em Israel, a Babilônia invade e leva o povo exilado para a Babilônia. O exílio babilônico é mais do que uma mudança geográfica, porque na verdade o exílio todo começa no meu coração. Eu me exilo quando eu me afasto da vontade de Deus. E quando eu me exilo e me afasto da vontade de Deus, o afastamento geográfico é só consequência. A Babilônia não acontece meramente ao acaso, porque eles foram maus, não, eles se afastaram da vontade de Deus, que é o grande problema da humanidade.
tantas e tantas vezes que a gente se afasta da vontade de Deus, tantas e tantas vezes que a gente toma decisões sem sequer perguntar para Deus o que Ele está pensando daquilo para a nossa vida. O exílio acontece primeiro no coração. Eu me exilo, eu não estou disposto a ser corrigido, confrontado, eu não estou disposto a pensar na possibilidade da mudança, então eu me exilo. Não quero, não pretendo. E está lá o povo na Babilônia, e o povo de Israel, assim como nós. A gente pensa em igreja, né? A gente pensa em comunidade local, a gente pensa em um povo que adora, um povo que canta, um povo que celebra, um povo festeiro. A gente faz as nossas celebrações da ceia, e isso já aconteceu 2 vezes esse ano, e é muito engraçado, assim, como Deus faz as coisas. À medida que nós estamos montando e arrumando as coisas, a gente não vê ninguém chegar com nada, e quando a gente termina a festa, sobra coisa para levar para casa. Como é que isso acontece? Isso é característica nossa. Somos um povo generoso, somos um povo que tem prazer na casa cheia, somos um povo que tem alegria no abraço, no contato, somos um povo que se alegra com quem se alegra e que chora com os que choram. Essa semana, uma moça, uma jovem, 30 anos, ali da primeira igreja batista, em frente à Santa Casa, passou por um procedimento cirúrgico, se não me engano, a coisa não foi bem sucedida e ela veio a óbito. A comoção no grupo da nossa igreja foi algo impressionante. Uma hora eu perguntei para uma das meninas assim, ela já foi membro aqui? Sim, tamanha comoção. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida, isso faz parte de quem nós somos. A gente se alegra com quem se alegra, a gente chora com quem chora, a gente quer dividir, a gente é dadivoso. Então o povo está lá na Babilônia, aí o pessoal que levou os israelitas cativos para a Babilônia, vira para eles e fala assim, vocês são de Jesus, não de Jesus, né? Vocês são povo de Deus e tal, canta uma música para a gente. Aí o pessoal cativo lá vira e fala assim, as nossas harpas estão penduradas nos salgueiros, não tem alegria no nosso coração para cantar música. E o povo está lá cativo, porque não entendeu aquilo que deveria ter acontecido no Sinai, quando eles foram libertos do Egito. Os caras são libertos do Egito, ouvem a voz de Deus no Sinai e faz tudo errado, né, Israel? Tudo errado. Toda aquela estrutura podre do Egito, tentaram repetir aqui. Gente, quando é que a gente vai entender que isso não dá certo? Que horas que a gente vai entender que isso não dá certo? Domingo que vem, a gente continua na Babilônia, e ali a gente vai ver os profetas. Gente, assim, o povo preso, exilado, e os profetas falando, e a fala profética naquele período. Se eu fosse você, domingo que vem eu não faltava, porque a fala dos profetas ali. Vocês estão tristes aqui, as harpas penduradas no salgueiro, vocês não querem cantar, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Primeiro tempo, esquece, vocês vão ver agora o próximo. Vocês vão ver o que Deus vai fazer quando a gente sair de lá. A gente vai ter um espaço amplo, um espaço aberto, o leão pastará com o cordeiro, os inimigos se sentarão ao lado de quem são amigos, as pessoas se darão bem. Não, mas não vai caber todo mundo. Não, vai caber, porque isso daqui, as paredes serão alargadas, e vem Isaías, e vem Ageu, e vem os profetas ali. Parece venda de apartamento. A gente vai ter o espaço gourmet, vai ter o espaço lazer, vai ter o espaço piscina, olha, e eles vão só aumentando coisas. Então, domingo que vem a gente vai falar sobre a história profética no meio da igreja, ou no meio daquele povo. Ó. E aí a gente continua. Tudo bem? Eu queria orar com você mais uma vez.
Deus nosso Pai, obrigado por cada pai aqui conosco na manhã de hoje. Obrigado pela vida dos nossos pais. Obrigado pela tua vida na nossa vida como o nosso Pai. Obrigado pelo teu cuidado, o teu amor, a tua graça, a tua redenção, o teu resgate. Obrigado pela tua presença e a tua participação tão intensa em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que em nome de Jesus a gente continue sendo um povo que ouve a tua voz, um povo que te obedece. Nos dá a intencionalidade, Senhor, de te ouvir e te obedecer. Opera em nós, Senhor. Opera em nós esse desejo. Opera em nós o teu querer. Somos os teus filhos, tuas filhas. Somos os teus servos, tuas servas. Nos use e nos capacite para a honra e para a glória do teu nome. Amém.